Deus Todo-Poderoso, imploro com fé por cada filho teu que me ouve todos os dias na liturgia diária que o Senhor nos envia. Imploro por cada casa, por seus ocupantes e seus bens, para que o Senhor os abençoe e santifique, enriquecendo-os por sua bondade de todas as maneiras possíveis. Derrame sobre eles, Senhor, o orvalho do céu em boa medida, bem como uma abundância de bens terrenos necessários. Escute com misericórdia as suas orações e permita que seus desejos sejam realizados em nossa humilde visita. Pai, abençoe esta casa como o Senhor abençoou a casa de Abraão, Isaque e de Jacó. Dentro desses muros, permita que seus anjos de luz presidam e guardem os que aqui habitam. Obrigado, Senhor, porque sei que nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões, elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra, e que fazendo isto, sofrerei menos quando algo não der certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar, e assim sendo, sei que sempre serei perdoado por Ti. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer. Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também, Pai, por este anoitecer, pelo amanhecer de um novo dia, pois ele me faz lembrar que tudo nesta vida é passageiro e que nenhum momento da vida, seja bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de Ti e que um dia todos possam enxergar que sem Ti não somos nada. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora nossa liturgia diária. A palavra que hoje compartilho com todos vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Assim está escrito: o Mestre sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz estejam convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, depois de Jesus ter aparecido a Maria Madalena e ter dado ordens para que os seus discípulos partam para a Galiléia, e depois do incidente do encontro de Jesus ressuscitado com os 2 discípulos na entrada de Emaús, aparece finalmente ao grupo reunido
para lhe decepar as dúvidas e fortalecer-lhes a fé. Pois a comunidade estava vacilando na sua fé. As perseguições estão no horizonte, ou até acontecendo. O primeiro entusiasmo diminui, os membros estão cansados da caminhada e perdendo de vista a mensagem vitoriosa da Páscoa. Parece mais forte a morte do que a vida, a opressão do que a libertação, o pecado do que a graça. E então Jesus aparece e lhes diz: a paz estejam convosco. Prova-lhes a sua autêntica ressurreição e lhes confirma na paz. Ele é a paz em plenitude, a paz da participação na vida eterna do Pai para todos. E para que suas palavras não fiquem somente no ar, mostra-lhes as mãos, o peito e os pés rasgados. Vede minhas mãos e meus pés, porque eu mesmo sou. Apalpai-me e vede que um espírito, carne e osso não tem, como me vedes que tenho. Estas palavras indicam que Jesus se apresentou como um homem normal, com as mesmas características que tinha na vida mortal que os discípulos tão bem conheciam. Daí que podemos traduzir livremente por sou o mesmo que vocês conhecem, não é outra pessoa que estáis vendo. E em vista disso, anima-lhes a apalpar seu corpo e a ver mãos e pés que estavam com sinais das chagas. Se essas palavras têm algum sentido histórico, ele é o de manifestar que Jesus está vivo, que a morte não venceu, que a vida do além pode ter momentos em que se parece com a vida anterior, como se esta seguisse e aquela fosse uma continuação. Sobre o modo de pensar de alguns teólogos que dizem que a ressurreição é uma forma de vida só espiritual, vemos como Jesus se manifesta em corpo vivo e que não existe sentido em afirmar que só o espírito vive e o corpo como que se destrói e não alcança a nova vida. É impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico, pois o corpo ressuscitado é o mesmo que foi martirizado e crucificado. Ele traz as marcas de sua paixão, não constitui uma volta à vida terrestre como foi o caso de Lázaro, visto que seu corpo possui propriedades novas que o situam além do tempo e do espaço. Ele passa de um estado de morte para uma outra realidade. Ele está participando da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de um homem celeste. É por isso que ele tem o poder de transmitir para você e eu a verdadeira paz. Assim como ontem, Jesus continua dizendo: a paz esteja convosco. O convite a tocar e não só ver indica que o corpo presente diante deles tinha aspectos físicos ou que podiam se conformar às leis físicas, à vontade do ressuscitado. As feridas, muito mais do que o rosto, eram as marcas que determinavam em definitivo a realidade da pessoa na frente deles. Se faltar alguma prova para se certificar de que aquilo era real, comeu uma porção de peixe. Parece que o evangelista queria refutar toda dúvida possível. Mesmo assim, existem muitos como Tomé, que é aqui invocado, não como apóstolo, mas como incrédulo. Por isso, podemos afirmar que existem muitos Tomé que não acreditam porque não têm visto. Diante do escândalo da cruz, que na época era muito maior do que nos dias de hoje, além da sua presença, era necessário que ele provasse ser tudo conforme as Escrituras. Os caminhos de Deus consiste, como afirmativa de Paulo, em mostrar a sua sabedoria e fortaleza no que é loucura e fraqueza para os homens. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 25. Daí que a maior esperança seja de ouvir as palavras e a presença do Mestre novamente entre os discípulos, não, mas com um corpo humano, mas sim glorioso, embora aparente um Jesus histórico que toque, coma e entre dentro de uma experiência íntima com ele, e diz:
A paz esteja convosco. Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que quando a comunidade está reunida, realiza-se a experiência pascal, a experiência da presença do ressuscitado. Esta presença é a manifestação do Deus da paz, o Deus real, o Deus vivo e verdadeiro, do Deus que é solidário com os homens e está sempre participando de suas vidas, mesmo que eles não sejam capazes de perceber isso. Não é a manifestação de um fantasma qualquer. Esta experiência comunitária da presença do ressuscitado faz com que a comunidade se torne evangelizadora, testemunha de todos os valores pelos quais Jesus morreu e ressuscitou. Se torne testemunha de que de fato Jesus é o Filho de Deus vivo, que cumpriu plenamente a vontade do Pai. Amém? Amados irmãos e irmãs, assim nós concluímos a nossa liturgia do dia de hoje. Que todos nós possamos ter sempre a certeza do amor de Deus para com todos nós. Que em mais essa etapa cumprida, eu espero ter conseguido levar até vocês um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Aproveite a unção de Deus sobre você. Que você abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, do capítulo 24. Do versículo 35 ao 48, que é esta mensagem que Deus nos envia para o dia de hoje. Que você leia e procure ouvir com os ouvidos do coração o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.